Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal Dois Psicólogos. Hoje nós vamos falar sobre desafios na relação amorosa. Quem nunca? Quem nunca? Né? Se você já se relacionou, você já teve desafios, né? Hoje a gente vai conversar um pouco mais especificamente sobre relacionamentos amorosos, né? Em outros momentos a gente vai falar sobre relações entre pais e filhos, vamos falar sobre amizade, hoje especificamente sobre vida a dois, ok? Meu nome é Davi, sou psicólogo clínico, especialista em arte, estou aqui acompanhado da minha sócia querida Ana Silva. Sou Ana Silva, psicóloga clínica, nossa primeira gravação na clínica. Eu com o Davi, agora somos sócios, temos uma clínica psicológica e essa é a nossa primeira gravação nesse espaço que a gente sonhou, idealizou e enfim concretizou, né, Davi? Enfim. Então vamos lá? Vamos lá. Eu acredito que quando a gente fala de relacionamento, é claro, a gente já tem um monte de expectativas do que deva ser um relacionamento ideal, né? A gente ainda está na fase aí dos doramas, tanto relacionamento bonitinho, perfeitinho, onde tudo funciona. Será que isso acontece na realidade? Como é que é isso na sua cabeça, Ana? Nossa, você foi longe em falar de dorama. Eu esperava qualquer exemplo, mas você foi naquele que é o perfeito, que é idealizado. Eu acho que todos nós, Davi, quando a gente inicia uma relação, a gente idealiza. Não só idealiza uma relação se comparando com as relações igual de um dorama, da rede social ou de pessoas próximas, que a gente se compara, como também a gente idealiza que o outro se encaixe nesse padrão e seja perfeito pra gente. Então, acho que a grande pergunta é, será mesmo que existe um relacionamento que seja ideal? Será que existe uma fórmula para que uma relação, então, ela dê certo? Eu acho que tem um ponto que é o seguinte, Davi. Ninguém começa uma relação para sofrer. Ninguém inicia um namoro ou se casa pensando em sofrer. Perfeito. Mas a questão é que você sempre fala, o sofrimento é inevitável. Os desafios, os desalinhos de ideias, as perspectivas diferentes, isso tudo acontece ao longo do caminho. Mas em que momento isso se torna tão desafiador, mas tão desafiador, que coloca a relação em xeque? Eu brinquei aqui com a coisa do dorama, que está muito famoso agora, né? Algo que está acontecendo, impactando muita gente. Óbvio que eu não tenho nada contra os doramas, mas a gente ainda tem uma referência um pouco mais antiga, que é a Disney, né? As princesas que encontram príncipes e são felizes para sempre, né? A gente nunca viu a vida da Cinderela com o príncipe, nem a vida da Branca de Neve com seu príncipe. A vida a dois nunca aconteceu, mas eles se encontram num cenário fantasioso, perfeito, de um homem lindo e perfeito encontrando uma mulher linda e perfeita, e tudo dá certo e são felizes para sempre, né? Então, esse impacto que a cultura pop traz, tanto mais atualmente com os doramas, um pouco mais antigamente com essas referências da Disney, dos filmes de romance e das redes sociais agora, né? Porque está todo mundo sempre se vestindo de uma vida tão perfeita, tem tanta coisa acontecendo, mas aí na rotina a gente percebe que o outro não dá conta de toda essa expectativa de perfeição que a gente criou para ele, que a gente também não dá conta da expectativa que o outro criou pra gente, e aí nasce a bendita da frustração, né? Que não necessariamente é ruim, frustração faz parte, ajuda a gente a lidar com o que a gente cria de ideal e traz a gente para o mundo real, mas como lidar com isso, né? Se a gente está sempre tão cercado de referenciais de perfeição, quando a frustração aparece, quando o outro não é tudo aquilo que eu almejei, como que eu faço para essa relação continuar sendo preciosa? Ô Davi, antes de até pensar nesse tema, você falou alguma coisa importante aí. Realmente, a Disney, ela criou uma narrativa das princesas
em que você conhece a pessoa ideal e tudo vai se encaixar perfeitamente, mas não tem o pós disso. Finalmente, de uns anos pra cá, a Disney vem mudando essa narrativa em que a gente já não vê esse padrão acontecendo mais nos novos filmes, né, nas animações. As princesas novas, né? Exato, mas querendo ou não, isso é algo enraizado culturalmente pra gente. Sim. E aí você diz assim, que aí surgem, quando a gente vê que não é tudo isso, né, esse mundo encantado, aí surgem as frustrações. Eu falo que o combo da frustração é quando você começa a sentir coisas na relação que no início não tinha. Então vai surgir o ciúme, aí vai surgir a comparação, vai surgir o não se sentir suficiente, vai surgir a falta de saber dialogar com o outro, ou achar que o outro não está te entendendo, você não está entendendo o que ele está dizendo, padrões que vão se repetindo. Quando essas questões, né, que eu falo, elas começam a surgir, a gente começa a ficar incomodado na relação, porque até então tudo era perfeito, sabe? Eu vou precisar citar aqui, que não é nenhuma grande referência, mas só pra gente se aproximar do dia a dia, a Netflix fez aquele, como que a gente chama isso? Um reality? Eu acho que é um reality que se enquadra. Se alguém souber como a gente pode caracterizar isso, comentem aí pra gente. Que chama Casamento às Cegas. Ah, sim. E aí tem Brasil, Alemanha, Estados Unidos, enfim, tem de todos, para todos os lados aí, todos os países. E é muito interessante, porque aí quando os casais eles se encontram lá na cabine, né, estão formando, se conhecendo e tudo, se o amor é cego, tudo dá certo. Tudo é ótimo, né? O diálogo perfeito, não sei o quê. Enquanto eles estão na lua de mel, depois que deu certo, tudo é perfeito. E tem alguns atritos, mas até então tudo está sendo comum, ali encantador, na verdade. E é muito interessante porque em alguns episódios sempre diz assim, e quando a gente voltar para a vida real, como que vai ser? Porque até então a gente está aqui, está tudo ótimo. E aí quando eles voltam para a vida real e vão começar a construir, que aí volta o celular, a rede social, a família interferindo, aí vai surgir os amigos, toda essa rede, aí a relação começa como se diz, algumas, não todas, vão começar a cair, aí começam a surgir as frustrações, que eu tô dizendo, que a gente estava nesse mundo encantado, e aí começou a surgir os desafios, e às vezes a gente não tem inteligência emocional para lidar com os desafios na relação, e aí a frustração aumenta, que é o combo que eu te falei que surge. A opinião do outro, o ciúme, atrito familiar, que acontece em muitas relações, né? Comparações, o não entendimento ali, o diálogo, e isso tudo, essa frustração, ela vai muitas vezes, não souber lidar, ela vai afundando a relação, né? Eu comento muito com os pacientes que a fase que você está conhecendo uma pessoa, eu chamo isso de a névoa da sedução. Que é aquele momento que você está conhecendo a pessoa, você só mostra o que você quer, o outro só mostra o que quer mostrar, você não está vendo o cenário inteiro ali, né? E quando a névoa baixa e você vê o cenário inteiro, aí você vai precisar lidar com os desafios da imperfeição, né? Daquilo que você não queria mostrar inicialmente, né? Você estava falando, eu lembrei de uma música do Frejá, que o Frejá canta, que ele procura um amor que seja bom para ele e que ele vai tratá-la bem para que ela não tenha medo quando começar a conhecer os segredos dele. Então tem uma fase que os segredos vão ter que aparecer, né? E a gente vai ter que lidar com eles, né? Então relacionamentos longevos, eles vão lidar com os desafios do que o outro não é, daquilo que eu esperava que o outro fosse, daquilo que eu não consigo ser também na relação. E faz parte, né? O que mostra se o amor está maduro é essa reconstrução posterior, né? Que vai para além da sedução, da conquista, do que eu quero mostrar, né? E qual que seria esse limite? É uma coisa que eu penso, sabe? É uma coisa que às vezes a gente ouve muito, porque muitas pessoas, quando começam a se relacionar, já vem certos aspectos que para elas já não serve, já passou do limite. E olha que eu não tô falando nem de relação tóxica, que aliás é um próximo tema nosso. Não é nem isso, mas observou, assim, nos primeiros meses coisas que não atura, que não suporta e coloca um ponto na relação. E tá tudo bem, cada um tem suas questões.
Mas qual que seria esse ponto, sabe? Qual que seria esse limite? Igual você falou da música, né? Eu quero um amor que seja bom pra mim, a ponto de quando eu souber dos segredos, né, a gente esteja alinhado. Qual que seria esse limite, né, do suportável? Do desafio suportável, entende o ponto? Sim. Eu não sou crítico de cinema, não tem problema com a Disney também não, viu, gente? Não precisa militar em favor da Disney, não. Mas é porque eu estou pensando assim, a gente tinha primeiro uma referência de princesas e de príncipes que se voltavam para a vida romântica, né? Depois a gente tem outras referências, não sou um grande especialista, mas eu sei que a Valente e a Moana, por exemplo, são filmes que não estão girando em torno de um romance, mas da trajetória da vida delas, né? Eu não acho que a tônica seja retirar o romance de cena, mas mostrar a força ali das personagens. Mas são dois extremos perigosos, né? Então, primeiro você tem um ideal, depois você não tem nada. Tentar se localizar no meio, de um jeito equilibrado, a gente vai tentando perceber o que é tolerável para nós e o que não é dentro de uma relação, né? Porque se a gente já entra na relação dizendo assim, olha, eu tenho aqui pontos inegociáveis, você pode perder uma pessoa fantástica porque ela tem que se enfiar no seu padrão, e agora a gente não está lidando com um padrão de perfeição, não. A gente está lidando com um padrão de eu não suporto que a pessoa tenha este defeito. E aí a gente cria um problema. Se eu coloco na mesa que a pessoa que eu vou encontrar não pode ter isso, pode ser que a pessoa tenha e esconda. E aí, na hora que aparecer, você já está envolvido, vira uma bagunça terrível, né? Então, o grande segredo para qualquer relação, independente do nível que ela seja, é um bom diálogo. Então, colocar as coisas na mesa. O que você espera da vida? O que eu espero da vida é isso, e você espera o quê? O que você espera de um futuro casamento? Você quer casar? Você não quer casar? Você quer ter filho? Eu quero, eu não quero. Então, trata desses pontos fundamentais no começo de maneira sincera. É claro que é difícil porque a gente quer seduzir, a gente quer colocar o outro na nossa vida. Mas eu preciso te interromper. Por favor. Porque o que mais aparece é que quando se fala sobre isso, porque se eu falar disso no começo da relação já vai achar que eu estou cobrando, que eu estou querendo alguma coisa séria. Isso eu estou falando da perspectiva de narrativas que chegam até mim, tá? Sim. Então, assim, mas Ana, conheci uma pessoa, estou apaixonada por ela e tudo. Como saber, então, se ela está no mesmo propósito que eu? Se ela quer construir algo sólido, se não é só um ficar. Se ela pessoa quer namorar, ela quer casar, o que ela almeja para o futuro dela? Mas se eu falar isso agora, ele pode achar que eu estou cobrando ele, e aí ele vai achar que eu já estou muito obsessiva. A gente tem um problema muito grande tentar controlar o que o outro pensa e o que o outro sente. Isso aí não dá, né? Não dá, né? Mas a gente pode ser sincero, né? Olha, mas tem um medo da fala. Eu estou aqui, eu estou interessado por você, eu gosto do que a gente está construindo, então eu gostaria de poder ter uma conversa e me abrir sobre pontos que eu acho que são importantes. Abrimos um lugar comum e saudável para conversar. Agora, essa expectativa de vai existir um momento ideal. Não existe momento ideal para nada, gente. Vamos parar com essa conversa, né? O momento ideal para abrir uma empresa. Não existe. Momento ideal para ser mãe, para ser pai. Não existe. Existe um momento onde pessoas estão compromissadas com pontos comuns e podem, de maneira saudável, encontrar uma maneira de viver isso de forma pacífica. Né? Então, mas eu tenho medo de dizer agora e o outro pensar que... Mas às vezes o outro não vai pensar que... É porque se a gente não tentar ter diálogos maduros, a gente não vai construir uma relação madura. Então, tem que ter conversas claras. Isso é muito comum e em que a gente foge de conversas necessárias e esclarecedoras por medo que o outro vai pensar. Sim. E às vezes são essas conversas que já iria tirar um fardo que está na gente de questão da relação. E sabe o que eu percebo, Ana? Às vezes a gente tem medo de lidar com coisas que são importantes, né? Então, às vezes eu tenho que ter conversas difíceis com a minha esposa e eu vou ter essas conversas difíceis inseguro. Sim. E vou dizer para ela, olha, eu estou inseguro de ter essa conversa, eu estou com medo de como você vai se sentir com o que eu tenho a dizer, então eu quero dizer isso da maneira mais adequada, quero que você entenda que eu não estou dizendo isso para te ferir nem para te machucar, e eu estou reprimindo de dizer por medo da consequência. Sim. Mas a gente precisa ter essa conversa.
Exato. Então, tô com medo. Tô dizendo que eu tô com medo, mas é você importante tem a conversar. Conversa. E eu acho que quando a gente se relaciona com alguém, principalmente quando se é casado ou você namora há muito tempo, você conhece ali o jeitinho do outro, você sabe o tom da fala que você vai usar, Sim. o momento que você vai falar. Você trouxe um exemplo e eu me lembrei de, agora no final do ano, o André ele estava muito irritado, mas o André dá licença poética para eu citar ele em tudo que é da internet, porque ele não gosta. Ele tem pavor de rede social, mas eu sempre peço licença para citar as histórias dele. Hoje ele não está aqui. Hoje ele não está aqui com a gente, mas ele vai assistir esse vídeo. O André estava muito irritado e não tem nada de errado com isso, porque a irritação é algo que todos nós sentimos, não tem como você escolher ou não estar irritado. E ele estava muito irritado e tudo por questões à parte, assim. E aí, qual que é o primeiro movimento que a gente faz instintivamente? Eu vou erguer um muro e eu vou ficar na defensiva. Então, se ele tá irritado, a gente fica na defensiva. Que casal que às vezes não faz isso? Vê o outro irritado, você fica na defensiva e fica os dois ali se alfinetando. E aí chegou um ponto, Davi, que eu sentei na mesa lá de jantar, eu falei assim, André, não vamos conseguir solucionar desse jeito. Eu falei, olha, não tá legal. E às vezes, Davi, a gente precisa ter essas conversas nesse tom, sabe? Olha, não tá legal. A gente se ama e a gente é maduro, vamos ter uma conversa aqui da situação? E aí o que acontece? Os dois abaixam a guarda, não solucionou a irritabilidade dele, porque isso é uma coisa que ele vai digerir no tempo dele, mas a relação não ficou à mercê desse sentimento, entende? Um ali cutucando o outro e isso. Eu poderia ignorar a necessidade dessa conversa. Cruzar os braços e falar, se ele tá irritado, então também vou ficar. Se ele falou isso, eu também vou devolver na mesma moeda. Se eu vou fazer o silêncio que tortura. Então, se ele tá assim, eu vou fechar a cara, eu não vou falar nada com ele, até ele perceber que eu tô incomodada. Eu poderia partir por essa linha. Só que, assim, convenhamos, quando a gente é adolescente, o mais novo, a gente já agiu muito assim, né? Então, a gente vê que é perda de tempo, de verdade. Então, eu prefiro sentar e falar assim, olha, a gente precisa conversar. A gente tá se machucando, não é legal, a gente se... E aí a gente abaixa a guarda e a gente consegue ter uma conversa ali. Assim, o que tá te irritando? Às vezes não era sobre mim, mas a gente pega a dor, né? Por que eu citei esse exemplo, Davi? Ter conversas maduras, ser vulnerável diante do seu parceiro, dizer assim, olha, não tá legal a gente tá assim. Abaixar a guarda, isso fortalece. Sim. Às vezes as pessoas acham que ficar em silêncio, deixa pra lá, ignora, ajuda. Nem sempre. As conversas difíceis, elas estão ali pra fortalecer também. Sim. Fez sentido isso? Muito sentido. E quando a gente está envolto nessa situação assim, que mal resolvida, que fica um aqui, o outro ali, e aí um quer ser compreendido, mas não diz, o outro quer ser entendido, mas também não fala. A gente abre espaço para uns ruídos de comunicação que são muito perigosos, tipo ironia indireta, né? O que piora a situação, né? A gente quer que o outro perceba, quer que a situação melhore, nós vamos precisar desenvolver diálogo. E diálogo, assim como qualquer outra habilidade, não vem pronto. Né? Então, às vezes eu escuto o paciente assim, Davi, a gente entendeu o que tinha que conversar, mas eu fui conversar, a conversa não foi boa. Mas a conversa é importante. Então, se é importante para você e para o teu esposo, se é importante para você e para a tua esposa, falando com o paciente, vocês vão precisar se desafiar a esse diálogo até que ele se aprimore e passe a resolver as coisas. Né? Seria excelente que as pessoas fossem extremamente maduras, já viessem prontas, de famílias extremamente bem organizadas. Não é a nossa realidade. Todas as nossas famílias têm desafios, né? E agora, quando a gente está construindo a nossa família, a gente tem que prezar se somos uma geração com mais informação, com mais formação, com um monte de tecnologia acessível a nós, a gente pode melhorar, né? A gente pode fazer melhor, tem acesso a fazer melhor. Davi,
Você citou aí, diante dessa situação, né? Indireta, Sim. sarcasmo, ironia, ficar ali alfinetando o outro, porque quando você está no relacionamento amoroso, a gente sabe a vulnerabilidade do outro, aonde que dói. Então, ficar alfinetando isso, sabe? Voltando no passado, trazendo coisas do passado para falar, ah, mas lá você fez isso, aquilo, sabe? Fazendo o silêncio que tortura, isso não resolve os desafios de uma relação, você concorda? Concordo em absoluto. Mas por que a gente tende a sempre ir nesse caminho? Por que a gente prefere a ironia? Por que a gente prefere puxar uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás para jogar, usar esse termo, jogar na cara do outro? Por que a gente prefere a ironia para dizer assim, por exemplo, a roupa tá no chão. Nossa, mas você não cata essa roupa, né? Essa roupa tá aí, já tem 3 dias que tá aí, né? Eu brinco com o André, que tem o cesto de roupa suja tá aqui, né? Ele põe do lado, mas não põe no cesto. Aí eu brincava com ele, a roupa... Mas agora é importante eu citar isso, eu brincava. Mas não é possível, eu pensava. A roupa tá... O cesto tá aqui. O André não pega a blusa que tá ali e põe no cesto. E eu ficava encucada com isso me dava uma raiva. E eu não falava com ele. Eu fazia com que ele adivinhasse que eu tava nervosa por isso. Aí um dia, olha que interessante. Olha como são as coisas, né? Um dia eu peguei e coloquei a blusa na cadeira. E aí ele falou assim, não põe essa blusa aí na cadeira. Eu deixo ela no chão de propósito. Aí eu falei assim, mas uai, se ela tá suja, põe no cesto, se você vai reutilizar, põe na cadeira. Ele disse assim, não, isso é roupa que eu usei pra voltar da fazenda. Eu não vou pôr no cesto de roupa suja pra poder pegar o cheiro e também não vou pôr na cadeira. Deixa aqui no chão. É melhor ali do lado. Eu quebrei minha cara, porque eu pensei, gente, eu fiquei meses matutando, achando que era má vontade dele. Se eu tivesse perguntado desde o início, não tinha simplificado tudo? Por que eu citei isso, tá, também? Às vezes a gente quer que o outro adivinhe o que incomoda, e a gente não fala. E às vezes a gente não tem a humildade mesmo de perguntar pro outro assim, por que você tá fazendo isso? Por que você não fez isso na hora que eu esperava? Por que você não colocou a blusa dentro do cesto? Se eu tivesse a humildade, de verdade, ter perguntado, ele tinha me respondido. Entende, Davi? Sim. Eu tenho essa impressão, atendendo casais, Ana, que às vezes a gente quer defender muito o eu. E quando a gente casa, é nós. Né? Quando eu passo a ver o bem do outro como o meu bem, e quando eu paro, então, de defender o bem particular, as coisas facilitam. Não é? Então, para pensar assim, eu quero que a minha esposa entenda uma coisa, mas eu não quero dizer. Pô, mas olha a volta que nós vamos fazer para chegar lá. E às vezes um diálogo bem resolvido, de, olha aqui, isso aqui está me incomodando, vamos resolver isso aqui, acabou. Né? Exato. Eu uso uma metáfora aqui do relacionamento batata frita e do relacionamento purê de batata. Que batata frita são palitinhos juntos, mas cada palito é um palito. E purê tá junto. Mas... Já foram batatas separadas, agora é uma batata só. Então, se a gente é uma coisa só, o mal do outro é mal para mim, o bem do outro é bem para mim. Então, passar essa fase de eu preciso vencer essa discussão. Parece que a gente é competitivo nesse sentido, né? Se o outro tiver razão, gente, é a gente que está vivendo dentro de uma casa. Quanto mais cedo a gente resolver isso, melhor para todo mundo. Né? Perfeito. Então, sair dessa mentalidade individualista, que é parte, inclusive, do nosso tempo. Né? O Bauman, quando fala dos nossos tempos líquidos, da pós-modernidade, uma das coisas que ele cita é individualidade. Nós vamos nos tornando seres cada vez mais individualistas, até dentro de relações, né? Não é muito culpa nossa, a gente é fruto do nosso tempo. Né? Então, sair da coisa da batata frita e entrar no purê de batatas ajuda. Essa analogia é boa. Mas, Davi, então fica a pergunta que eu tinha feito antes do exemplo. Por que então a gente age assim instintivamente, sabe? Por exemplo, eu prefiro esperar que ele adivinhe que eu não estou bem para poder resolver. Eu prefiro fazer uma ironia, eu prefiro fazer um alfinetar, eu prefiro fazer o silêncio. Será que é porque a gente foi acostumado a resolver situações assim na nossa vida? Muito provavelmente. Muito provavelmente. Do que com o diálogo. Nós não somos uma cultura de diálogo, né?
Talvez os orientais sejam bem melhores do que nós nesse aspecto, né? O ocidental ele é muito individualista, né? A gente é individualista. Então a gente tem mais diálogo para dentro, né? A gente falando com a gente, monólogos, do que necessariamente essa disponibilidade de se vulnerabilizar e dizer, eu não estou bem, eu estou nervoso. Uma coisa que acontece comigo, né? Eu atendo o dia todo, e então eu passo muitas horas sem ver minha esposa. E quando eu encontro com ela, ela tem toda a demanda de falar do dia dela, né? Então o que acontecia? Eu chegava em casa, ela vinha toda empolgada dizer do dia dela, e tudo que eu não queria era escutar mais uma pessoa, porque eu estava cansado, né? E aquilo me irritava profundamente. Eu tinha que prestar atenção nela, porque eu tinha que amá-la ouvindo, mas aquilo, ter que amá-la desse jeito era uma mala para mim. Entendi. Pesada, de papelão, cheia de pedra na chuva. Era difícil de carregar, era quase impossível. Até que eu reconheci esses estados intensos. Falei assim, cara, isso aqui não tá bom para mim, isso aqui. Exato. Né? Eu não tenho que suportar essa situação para amar ela. Porque se eu tô me maltratando desse jeito, que tipo de amor é esse que eu tô oferecendo? Então passei a explicar para ela, olha, meu amor, chego em casa, eu escutei por 10 horas pessoas, o dia inteiro, eu não quero ouvir ninguém, então me dá um tempo. Sim. Deixa eu chegar, tomar um banho, comer alguma coisa, descansar minha cabeça, aí eu vou estar pronto para te escutar. Então eu pude oferecer o amor de ouvi-la, ela pôde se sentir amada no sentido de que agora eu estou escutando ela, mas para isso eu tive que reconhecer que o jeito que eu estava lidando com a coisa não era bom para mim, não era bom para ela. Esse auto-sacrifício, né? Eu tenho que me arrebentar aqui para fazer o outro ficar bem. E não, né? Não. Ô, Davi, quando você fala isso, esse exemplo aí seu, do seu dia a dia, eu penso assim, você se expressou na hora certa, da forma respeitosa com ela, e você expôs seu sentimento ali também. E eu acho importante a gente frisar isso, porque quando a gente vai conversar com o outro, a gente está conversando com outro ser humano, a gente não está conversando com uma parede, porque às vezes a gente fala, que eu falo com uma parede, né, eu cito esse exemplo, porque a gente sai tacando palavra que é igual pedra, né? E quer que o outro ouça calado, né? A gente quer gritar, quer, enfim, usar palavras que doem no outro. Opa, a gente não tá falando com uma parede. A gente tá falando com outro ser humano que também tem sentimentos, que também tem as vivências dele. Então, quando você traz isso, você se expressou enxergando a humanidade dela também, mas também respeitando a sua humanidade. Sim. Isso é uma opinião pessoal minha. Eu acho que isso é um dos grandes pontos que fortalecem uma relação. A gente não ficar pisando em ovos com quem a gente se relaciona. A gente tem, quando você perde a espontaneidade de poder falar com o outro, isso não é legal. Então você ter espontaneidade para poder expressar, respeitando a humanidade do outro, o que te incomoda, os seus limites, para que o outro também... Gente, é uma relação, vocês estão construindo, um está aprendendo, você pode estar há 20 anos com a pessoa, você ainda está aprendendo sobre ela. Então, você não apenas falou, sim, você se expressou, sim, com humanidade. E isso é muito importante, num casal, né, Davi? Eu celebrei alguns casamentos ao decorrer da vida, e uma coisa que eu sempre fiz questão de conversar com os noivos vocês estão se casando agora, mas o casamento passa a ser construído daqui para frente. No papel, vocês eram solteiros, agora estão casados, mas o casamento está nascendo agora. Ele não veio maduro e pronto. Não. É o primeiro passo que você está dando numa jornada que é uma jornada de uma vida inteira, né? Exato. Então, voltando até na coisa que a gente brincou aqui com o purê de batatas, a ideia da gente se ver como uma coisa só, isso também demora, né? Olha como que a gente citou duas questões aqui. A primeira, passar por cima do outro para se sentir bem. A segunda, passar por cima de si para o outro se sentir bem. Mas se a gente é ninguém tem que passar por cima de ninguém. Não tem que ter competição na relação. E nem auto-sacrifício exagerado, né? Principalmente casais que têm filhos. Sim. Às vezes isso acontece muito. O auto-sacrifício perante o filho. Então, uma das partes podem achar que estão fazendo mais que o outro, está se importando mais que o outro. E aí isso gera Isso também é um desafio na relação amorosa. Então, acho que o grande ponto que a gente poderia concluir aqui desse tema de hoje
vou sugerir, você agrega aí para nós, seria ter conversas maduras, de forma respeitosa com a humanidade do outro. Acho que agrega muito diante dos desafios da relação. Não existe relação sem desafio. Perfeito. Assim como não existe uma vida sem desafio. A questão é, a gente precisa ter mais paciência na vida. É uma virtude que todos temos que construir. Excelente. A gente precisa ter paciência com a gente, ter paciência com o outro. Vou só citar uma coisa. Eu tenho certeza, eu falo pouco que eu te conheço, Davi. Já tem um tempinho. Já tem um tempo. Você não teve essa conversa com a sua esposa em um momento que você estava irritado, por exemplo, sabe, ali naquele instante. Tem certeza que você esperou o momento certo, você se respeitou também. Por exemplo, eu brinco, as necessidades fisiológicas estavam ok. Você não estava com sono, você não estava com fome, você não estava estressado depois de um dia cheio. Não. Por que eu estou citando isso? Às vezes tem casais que querem ter conversas difíceis exatamente nessa hora e não funciona não. É jogar gasolina onde já tá pegando fogo. Espera o melhor momento. Ter uma conversa madura é você respeitar o outro e ter conversas difíceis na relação é essencial. Senão, não caminha. Perfeito. Um comentário que eu faço sempre com pacientes também é a coisa da onda da emoção, né? Não decide nada se a onda da emoção está alta. Você está com muita raiva, não é hora de resolver. Você está muito triste, também não é hora de falar nada, porque a tristeza também distorce a realidade, né? Você está muito feliz, também não é hora de decidir. Né? Até a felicidade atrapalha, né? Se você já foi para um resort ultimamente, provavelmente tentaram te vender um apartamento lá, não foi? Mas por que estão fazendo isso? Porque você está lá feliz, né? Então, um picolé que você não paga 15, lá no resort você paga 40, porque você está de férias. E paga sorrindo. Os caras entenderam isso. Excesso de felicidade, vão lá vender. Então, o excesso emocional, ele não é hora de resolver nada. Calma. Se está muito ativado emocionalmente, independente da emoção que está aqui, respira, calma, tenha essa conversa no melhor momento para não... Porque se você tem um problema e resolve ele mal, você tem 2, 3, 4, 5 problemas. Exato. Né? Então, melhor acalmar, respirar e resolver isso com paciência. E uma última coisa que eu queria acrescentar, isso que você está dizendo, Ana, a gente não precisa ter medo do embate. Total. Né? Eu acredito que a gente foi sempre forjado nessa coisa de que o relacionamento feliz, ele não tem discussão. Ele não precisa virar uma briga desrespeitosa. Discutir é colocar ideias que às vezes podem ser inclusive opostas ou não e chegar num ponto comum. A gente não precisa ter medo do embate. A gente vai resolver com o embate. Mas o embate pode ser respeitoso, ele pode ser gentil e ele pode ter um ponto comum. A gente está tendo essa conversa difícil para chegar num lugar legal. Tem um objetivo. Perfeito, Davi. Perfeito. O relacionamento perfeito, nem sei se existe. Não existe relacionamento perfeito. Mas as pessoas tendem a pensar isso, né? O relacionamento perfeito é aquele em que, se você tá machucado ou eu tô machucada, cada um fica em silêncio, ninguém fala nada e vai cada um vivendo com os dias passa. As coisas não são assim. Isso aí vão criando cicatrizes internas dolorosas. Então, o embate, nesse sentido que você explicou, ele é mais que necessário. Ele é. E não fugir dele, né? Se ele é para uma coisa funcional, tem um exemplo que eu vou dar que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. As minhas grandes amizades foram pessoas com quem eu tive grandes embates, grandes discordâncias. E olha, peraí, eu não concordo com isso aqui, eu acho que não é desse jeito que deve funcionar. E o que mostra que essa amizade é valiosa é como a gente junto vai achar um jeito que seja bom para as duas pessoas. Não é? Eu acredito firmemente que relações que não tiveram grandes embates ainda não foram provadas. Então, a gente precisa ter esse processo de discordar, sim, de conversar. Perfeito. Né? Peraí, isso aqui não está legal. Às vezes, no afã de sustentar a ideia de relacionamento perfeito, que não tem briga, que não tem embate, que não tem discussão, sim, fica um adoecido de cá, um adoecido de lá, e na hora que isso aqui surgir, na hora que essa briga vier para a superfície, vai ser um tsunami e vai destruir tudo. Exato. Então é melhor a gente ir resolvendo as coisas que vão aparecendo
Não fugia? Não fugir. Porque, inclusive, voltando àquele ponto que a gente já construiu juntos aqui, o diálogo ele é treinado. Pode ser que a primeira conversa não seja maravilhosa, mas se o valor que está sendo colocado aqui nós estamos construindo uma relação saudável, não tem problema essa conversa não ser a melhor possível. A próxima vai ser melhor. E a próxima da próxima vai ser melhor. E a gente vai treinando até desenvolver dispositivos ali dentro da relação, onde aparecer o problema, eu posso dizer e nós vamos resolver. Né? Excelente consideração, Davi. Excelente. Acho que sem querer a gente foi para a coisa do casamento, né? Exato. O que você acha da gente fazer um vídeo? O que vocês acham da gente fazer um vídeo sobre pessoas solteiras agora? Sobre desafios? Não é? Desafio de encontrar uma pessoa. Pode ser. Como escolher uma pessoa para a minha vida? Olha aí. Mas agora eu tô cismada com uma coisa. Diga. Você falou, a gente é tão amigo, a gente não deu embate ainda não. Será que a gente vai ter que Esse dia nós conversamos aqui, eu falo, olha, mas se discordar tem que falar. E isso é importante, gente, para relação de amizade, de sociedade, para relações amorosas. A gente precisa ter o espaço de, eu não gostei disso, isso aqui não foi legal. Já entendeu? aconteceu sim, já. No início aqui, agora eu já fisguei. Estamos aqui, então deu tudo certo. Bom, gente, esse nosso momento que a gente propõe um bate-papo, uma conversa aqui sobre temas além ali da terapia, né, levando a psicologia até vocês aqui com o nosso canal de uma forma acessível, tranquila, como um bate-papo. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje, da nossa conversa. Comentem aqui o que vocês acharam, é muito importante para nós. Eu deixo aqui o nosso agradecimento por vocês estarem com a gente aqui até esse momento. A nossa intenção é justamente essa, gente, é ser um bate-papo. Então não é trazer uma conversa estruturada demais e teórica demais. Então, às vezes a gente tenta ir por ali, de repente a gente saiu por cá, não tem problema não, a gente continua o bate-papo em outro momento. Prazer receber vocês aqui. Partilha esse vídeo com pelo menos com 5 pessoas que você acha aí que precisam desse bate-papo aqui. Com certeza. Foi? Fechou. Muito bom, Beijo né? no coração, até logo. Eu já tinha encerrado. Desculpa, tinha acabado.